Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Saúde e Bem-Estar. É o seu momento de conhecimento, de descobertas sobre tudo que cerca uma vida saudável, uma vida com mais autocuidado. E hoje a gente tem um tema extremamente sensível que a cada dia se torna mais presente na nossa vida de todo dia. Vamos falar sobre o Alzheimer. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 milhão de brasileiros sofrem desse mal. E segundo estimativas do Instituto Internacional de Alzheimer, em 2030, perto aí de 75 milhões de pessoas no mundo todo serão acometidas por essa doença. E o mais surpreendente é que até 2050, a estimativa é que cerca de 131 milhões de pessoas terão Alzheimer. Isso devido ao envelhecimento natural da população do mundo. Por isso, esse programa se torna tão importante. Quem está aqui conosco para falar sobre tudo isso é o Dr. Henrique Freitas e também a terapeuta ocupacional Cecília Xavier. Duas pessoas que entendem muito do assunto e vão nos ajudar a compreender e vão nos ensinar também a conviver da maneira mais saudável com quem precisa de tanta atenção. Portanto, está começando mais um Saúde e Bem-Estar. Praticamente todos nós já ouvimos relatos de idosos com quadros de esquecimentos, é natural, né? Dificuldade de raciocínio, de movimento. A gente pensa, faz parte da idade. Muita gente diz isso. Mas o fato é que esses comportamentos podem ser também sinais do Alzheimer. E quanto antes o problema for descoberto, melhor para o tratamento, principalmente para o acompanhamento correto de quem mais precisa de ajuda, que é o paciente. Para esclarecer questões importantes sobre o que é essa doença e as formas de tratamento, de abordagem, a gente está aqui hoje no Saúde e Bem-Estar com o Dr. Henrique Freitas, que é coordenador da equipe de Neurologia Clínica do Hospital Mater Dei aqui de Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, doutor. Um prazer estar aqui, Fernando, falando de um tema tão importante. Exatamente. Uma satisfação. E que tem muitas dúvidas a respeito, né? A gente falou aqui na abertura, esquecimentos recorrentes, a gente tinha um jeito de falar, né? O caducar, né? Uhum. O caducar de ontem é o Alzheimer de hoje? Nem sempre. Uma das coisas que a gente tem que colocar no centro da discussão, mais do que a memória, mais do que a lentidão, é a gente pensar em funcionalidade. A gente, ao longo da vida, a gente muda a maneira de funcionar, muda a maneira de fazer as coisas, mas a gente não pode perder as habilidades que nos permitem ser quem a gente é e fazer o que a gente gosta. Então, o Alzheimer é a principal causa de demência. E demência é uma perda de memória ou de outras funções que leva a uma piora de funcionalidade. Então, a gente tem que funcionar durante toda a vida. E aí a gente define o Alzheimer, né? Sim. O Alzheimer seria uma espécie de demência que faz com que a pessoa perca algumas funcionalidades que eram praticamente parte da personalidade dela, né? Exato. O tema demência é extremamente importante. Demência é essa perda de funcionalidade progressiva. Então, a gente tem que ter uma progressão de uma incapacidade que vai se manifestando de diversas formas. O Alzheimer é a principal causa de demência. O Alzheimer é uma doença que provoca uma síndrome demencial. Existem outras doenças que fazem quadros semelhantes, mas mais raras. O Alzheimer é a mais conhecida e a que está mais presente no dia a dia. E como é que a gente pode identificar os sinais? Quais são os sinais de alerta que os familiares precisam prestar atenção? Sim. A gente sempre, quando fala em Alzheimer ou demência, todo mundo pensa imediatamente em memória. E os pequenos esquecimentos do dia a dia, às vezes, chamam a atenção de maneira exagerada. Com essa enormidade de informação que a gente tem no dia a dia, pequenos esquecimentos são normais. A gente pode esquecer um nome, a gente pode se confundir em alguns momentos, mas a estrutura do indivíduo deve permanecer intacta. Ele deve ser capaz de fazer as atividades que ele faz, ele deve ser capaz de interagir com a família e ele deve ser capaz de aprender novas coisas durante toda a vida. A gente tem as limitações físicas do envelhecimento, mas o que a gente deve sempre perceber é se aquele indivíduo está deixando de ser capaz de fazer algo. Imagine uma senhora que adorava cozinhar, que cozinhava super bem. Às vezes a piora
da maneira de cozinhar, a comida não está ficando tão boa quanto antes, a vida vai se tornando mais simples. Então, perde-se complexidade. Gostava de sair, não sai mais, se perder em locais que são conhecidos, ter uma certa aversão ao novo, a novas atividades, dificuldade em assimilar informações. Então, a gente sempre tem que ver o indivíduo como um todo. Os esquecimentos podem acontecer em pessoas normais, não são o principal sintoma de alerta, apesar da memória ser muito importante. Quando a gente fala de memória, é muito importante a gente avaliar a memória de curto prazo. Aquela memória que ela fica presente por um tempo. Então, eu fui à padaria, comprei, paguei, eu vou lembrar dos valores durante algum tempo, depois ela se apaga. No Alzheimer, isso se perde muito rápido. E no dia a dia a gente começa a ter pequenos equívocos que às vezes têm um impacto funcional significativo. Agora, por ser tão próximo da realidade e tão próximo assim de atitudes que a gente tem no nosso dia a dia, eu acredito que para o senhor no dia a dia do consultório deve ser muito difícil cravar um diagnóstico, explicar isso para uma família e como é que ele é feito? Porque esquecer, você está dizendo, é normal, né? Até um nível. Como é que se dá o diagnóstico? O diagnóstico da doença de Alzheimer, se a gente pegar o diagnóstico fechado, definitivo, é sempre feito em peça de anatomopatologia, a peça, uma biópsia do cérebro. Isso não se faz, não é viável. Então, quando a gente fala do diagnóstico do Alzheimer, o que a gente faz é um diagnóstico de probabilidade. Então, a gente percebe uma síndrome demencial. Então, a família chega com aquela história de o paciente não consegue mais fazer as coisas, está esquecendo, mudou a funcionalidade. A gente precisa fazer uma avaliação neuropsicológica. Quando feita com um neuropsicólogo, é uma avaliação mais extensa e que avalia os domínios cognitivos, não só a memória, mas memória, as capacidades executivas, a funcionalidade, a linguagem, o comportamento. Então, faz-se uma avaliação de todas as esferas cognitivas. A gente, em consultório, a gente faz uma escala, uma avaliação breve da cognição, que envolve alguns domínios. E a gente pode perceber uma variação além do que a gente espera do normal. A partir daí, identificada uma síndrome demencial, a gente procura doenças que podem fazer sintomas semelhantes e que são tratáveis. Então, a gente procura deficiências de vitaminas, principalmente a vitamina B12, disfunções da tireoide, que podem simular alterações cognitivas e síndromes demenciais. Sempre fazemos uma imagem, um exame de imagem, tomografia ou ressonância magnética, no intuito de identificar outras coisas. Eventualmente, a gente está caracterizando uma síndrome demencial compatível com a doença de Alzheimer, mas o paciente teve uma queda e tem, na verdade, um hematoma que está comprimindo o cérebro e prejudicando a função. Então, a gente procura tudo aquilo que é tratado de outra forma. São os grupos de demência classificados como demências reversíveis. Uma vez que a gente não identifica, está caracterizado um quadro progressivo de piora funcional, com características clínicas da doença de Alzheimer, a gente inicia o tratamento com o diagnóstico de probabilidade. A questão da hereditariedade também é avaliada aí? Hereditariedade é relevante, mas não é fundamental. Se a gente pega hoje, principalmente as pessoas mais idosas, se você fizer uma necrópsia de todos os pacientes, todas as pessoas que morreram com mais de 85 anos, 1/3 delas vão ter alterações no cérebro compatíveis com a doença de Alzheimer. Nem todos vão manifestar demência ao longo da vida, mas o Alzheimer senil, aquele na pessoa mais idosa, ele não tem um impacto genético tão importante. Existem síndromes demenciais tipo Alzheimer que são genéticas, são associadas a proteínas específicas, genes que já são documentados, e a gente tem famílias que têm várias pessoas com Alzheimer precoce, menos de 60 anos. Nesses quadros que chamam muito atenção pela frequência e pela idade, existem as possibilidades de avaliação genética, que sozinhas não dizem muito, mas quando a gente tem sintomas, eventualmente é interessante fazer a avaliação genética para a gente acrescentar mais sentido ao diagnóstico.
E existe uma idade, o senhor falou aí, né, a Alzheimer precoce a partir, aí, antes dos 60 anos, existe uma idade de risco para a gente ter uma atenção maior para a doença? Na verdade, eu não diria uma idade de risco. A prevalência, que é a frequência da doença na população, ela aumenta progressivamente com a idade. Então, se a gente compara 70 anos com 80 anos, é mais frequente aos 80, 90 com 80, ela vai aumentando ao longo da vida. Então, o mais importante é a gente identificar aquilo que a gente conversou, a piora da funcionalidade, a mudança da personalidade e como a vida está ficando mais simples. Com a pessoa mais idosa, o risco é maior e a gente tem que ficar sempre vigilante, mas sempre com cuidado para a gente também não criar uma ansiedade que eventualmente tem um impacto tão devastador na qualidade de vida que muda a maneira como que a pessoa funciona. Então o medo ele tem que ser racional, tem que ser um cuidado. Agora, muito importante a gente também falar da prevenção do Alzheimer, né? Que eu acredito que assim como a prevenção do AVC, a prevenção do infarto, a prevenção de problemas renais, tudo está ligado com algo muito holístico, não é, doutor? A gente não cuida e previne só o Alzheimer, a gente cuida de tudo e previne, basicamente, todos os males, né? É claro. A gente é uma mistura da nossa genética com o nosso ambiente, com a nossa alimentação e com as nossas atividades. O que a gente tem hoje de estatístico, de estudos populacionais, é que pessoas que têm hipertensão, alterações de colesterol, diabetes, fumantes, e aí é importante porque nesse grupo de fumantes entra especificamente fumantes passivos. Eles têm um risco maior de desenvolver a doença de Alzheimer em algum momento da vida. Podemos colocar obesidade nessa obesidade lista? Também. Então, cuidar do corpo é cuidar do cérebro. Existem algumas atividades que são especialmente importantes na prevenção do Alzheimer. Atividade física tem um papel importante. Cuidado da audição. Pessoas que têm algum tipo de surdez têm um risco maior de demenciar. O ser humano é um ser social. O isolamento social tem um impacto no risco de adoecimento também com doença de Alzheimer. Então a gente tem que manter as interações, evitar o isolamento, cuidar da audição e cuidar do corpo. E as amizades também, as relações, as boas relações também são protetoras, né? Fundamentais. O ser humano é um ser social. O nosso cérebro funciona com estímulo. Então a gente precisa manter o círculo de convivência, nunca se isolar, nunca é saudável. O ser humano não é um elemento para viver sozinho, ele é um ser social. Doutor Henrique, a gente tem aqui no nosso programa Saúde e Bem-Estar um quadro especial para a gente esclarecer dúvidas, né? Com essas informações úteis sobre saúde, qualidade de vida e até as informações que não são verdadeiras. O quadro se chama Mitos ou Verdades. O senhor está preparado para ele? Momento importantíssimo para a gente difundir a informação para o cuidado e também para a prevenção. Vamos lá, então. Olha só, primeiro mito ou verdade, a informação é essa. O primeiro sintoma do Alzheimer é a perda da memória. Mito ou verdade? Verdade, na maioria das vezes. Na maior frequência das vezes, na maioria das vezes, o quadro manifesta-se inicialmente com memória. Existem variantes de Alzheimer que podem afetar linguagem primeiramente, ou então até algumas variações comportamentais, mas a memória é o principal domínio afetado no princípio. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. O Alzheimer não tem cura? Isso é mito ou isso é verdade, doutor Henrique? Isso é verdade. Até hoje a gente não tem tratamentos que impedem o processo biológico de progressão do Alzheimer. O acúmulo da proteína que gera a perda dos neurônios, isso a gente não consegue interromper o processo. A gente cuida dos sintomas e da qualidade de vida. Vamos para mais uma. O Alzheimer atinge apenas os idosos. Mito ou verdade? Mito. Adultos, jovens, podem manifestar a doença. Aqueles quadros de Alzheimer precoce, com menos de 60 anos. Mas é muito menos frequente. Existem remédios para o Alzheimer. Mito ou verdade? Existem terapias medicamentosas que melhoram os sintomas. Então, existem medicamentos dentro de
algumas classes que melhoram a cognição, melhoram os sintomas, mas que não impedem a progressão da doença. Mas essa é uma questão que está sendo trabalhada no ambiente científico. O senhor estava dizendo aqui para a gente antes da gravação que revoluções estão por vir no tratamento do Alzheimer, né? Alzheimer é uma doença muito importante, muito impactante no mundo inteiro e que preocupa a todos nós. Existem muitas iniciativas de novos tratamentos, de novos métodos de prevenção da doença de Alzheimer. No último ano, foi liberado nos Estados Unidos pela FDA o primeiro medicamento que se propõe a reduzir a velocidade de progressão da doença de Alzheimer e da transformação de um declínio cognitivo leve, que é uma forma mais leve, em demência especificamente. O medicamento é polêmico, a gente ainda precisa avaliar a resposta, mas tem um mecanismo novo de tratamento, que vai realmente na causa da doença. Acredito que isso é o primeiro passo de um caminho que vai ser trilhado de agora para frente. Acho que a gente vai ter coisas boas no futuro. É um remédio que deve chegar muito caro também. Provavelmente. Ele ainda não foi regulamentado pela Anvisa, não foi liberado aqui. É um medicamento de infusão, então é feito em centros de infusão, não é o próprio medicamento que toma, tem os cuidados especiais e provavelmente, quando libera nos Estados Unidos, em algum tempo vai chegar, mas vai ser medicamento de alto custo num princípio. E que a gente precisa conhecer melhor a resposta. Temos mais uma questão aí. Alzheimer é uma doença exclusivamente neurológica? Sim. O mecanismo da doença de Alzheimer, a doença, ela acontece pelo acúmulo de uma proteína em regiões específicas do cérebro que gera a perda de neurônios. Essa é a base da doença. Então, para a gente ter a doença de Alzheimer, a gente necessariamente precisa ter aquelas alterações patológicas no cérebro. A outra questão também muito importante, a alimentação ajuda a prevenir o Alzheimer. Mito ou verdade? Acaba sendo uma verdade por tudo aquilo que a gente falou. Prevenção de doenças, redução de hipertensão, de diabetes, de alterações do colesterol. Então, a alimentação saudável tem impacto e gera um cérebro saudável. E o suplemento vitamínico, que existem muitas informações sobre essa questão, muita publicidade, isso é importante mesmo. Existem alguns complementos que são, os médicos dizem, são tijolinhos de cimento para o cérebro, né? O magnésio, por exemplo. O que acontece é que a alimentação saudável e balanceada geralmente já tem todas as vitaminas que o nosso organismo precisa. Algumas deficiências vitamínicas, elas podem gerar alterações cognitivas, não necessariamente Alzheimer. Por exemplo, fala-se muito da vitamina B12, que quando baixa em algumas pessoas que têm predisposição, gera alterações de memória, pode alterar outras funções neurológicas. Então a gente repõe as vitaminas quando em deficiência. Com uma alimentação saudável, raramente a gente precisa de suplementação. A alimentação saudável, assim, a gente fala assim, o que seria uma alimentação saudável? As frutas colocadas numa rotina alimentar bem distribuída, 5 porções de frutas ao longo do dia, verduras também, né? Como é que o senhor explica isso para o paciente? Assim, a alimentação do brasileiro, arroz, feijão, em termos de aminoácido, ele tem praticamente tudo. Mas a gente precisa de outros minerais e vitaminas que a gente encontra em outros alimentos. Então, uma alimentação diversificada. No Brasil, a gente tem o privilégio de poder fazer isso com uma enorme diversidade de alimentos, né? Frutas, legumes. É importante ter alguma fonte de proteína. A vitamina B12, especificamente, ela está presente em alimentos de origem animal, na maioria das vezes. Hoje a gente sabe que tem grupos específicos de pessoas que não se alimentam com proteína animal, nem nenhum alimento de origem animal. Para essas pessoas é importante acompanhar e eventualmente fazer uma suplementação. Então a gente precisa da alimentação balanceada, com vários grupos, e evitar os excessos. O senhor, como neurologista, indica algum alimento especificamente bom para o cérebro? Especificamente bom? Falam do espinafre. Eu não sei te dizer se existe um. Eu penso sempre na diversidade. No prato colorido. No prato colorido.
Se houver algum, eu também vou querer saber. O prato colorido, isso é muito importante, bem distribuído, frutas, desembalar menos e descascar mais, né, doutor? Exato. Isso é muito importante. Agora, olha só outra questão, mito ou verdade? Mulheres têm mais chances de ter Alzheimer? Falso. Não existe uma diferença importante da prevalência da doença com relação ao sexo. O que acontece muitas vezes é que as mulheres vivem mais e a gente tem uma correlação do Alzheimer com a idade. Então, nesse sentido, sim, mas não pelo sexo, talvez pela expectativa de vida. A gente falou aqui de forma muito enfática sobre a questão do envelhecimento da população, de idades que são interessantes aí para a gente observar os primeiros sinais. Mas, por outro lado, existe uma idade dos idosos que eles já estariam, assim, livres do Alzheimer? Existe um limite que eles podem ultrapassar ou isso não é uma questão? Não, isso é difícil estabelecer, até porque existe uma variação individual muito grande. Mas não existe uma idade que fala assim, ó, chegou aqui e não teve, é muito difícil ter, não tem. Mas a gente vê alguns sinais, uma pessoa que chega já com uns 85, 90 anos, completamente independente, até pensando em expectativa de vida, é muito pouco provável que ele vai iniciar e manifestar uma síndrome demencial. Porque é o seguinte, uma vez que a doença começa, a doença é o processo patológico, o acúmulo da proteína e a perda dos neurônios. Quando começa, isso demora uns 10 anos para a gente ter uma manifestação clínica, ou seja, começar a ter dificuldade funcional. Então, se a pessoa está completamente bem, numa idade avançada, é improvável que ela manifeste os sintomas demenciais. Mas nunca dá para bater o martelo e falar que não vai ter. Mesmo porque cada indivíduo é único, né? Nós somos todos únicos, né? Com nossas possibilidades, com nossas variáveis. Mas o senhor falou uma coisa muito importante sobre até a prevenção do Alzheimer, que é outra questão, né? É possível prevenir o Alzheimer? É mito ou verdade? Porque a gente continua falando sobre essas variáveis. Sim, é uma verdade. Estatística em estudos populacionais, aquilo que a gente conversou. Alimentação saudável, prevenir obesidade, hipertensão, previne tudo, né, doutor? E tem um ponto importante que sempre as pessoas perguntam. Hábitos de leitura, escolaridade, exercitar o cérebro. E aí existe um fator que é muito importante. Pessoas com um nível cultural elevado, elas têm o que a gente chama de reserva cognitiva. A doença pode acontecer, ela perde neurônios da mesma forma que a pessoa que não tem uma escolaridade naquele nível, mas manifesta os sintomas, a demência mais tardiamente. Como se a pessoa tivesse um repertório maior e ela pudesse perder algo da sua cognição e manter a funcionalidade. Tem mais gordura para queimar. A famosa ginástica para o cérebro. Ginástica para o cérebro. Aprender um novo idioma, aprender a tocar um instrumento, ler novos livros. Agora, o senhor falou sobre a questão da audição, que acaba afastando a pessoa do contato e do convívio familiar. A gente precisa falar também de aspectos ligados à depressão também, né, doutor? Sim, depressão a gente tem sempre que acompanhar pelo impacto brutal que leva em qualidade de vida, a tendência ao isolamento e também pensar que a depressão e outros sintomas comportamentais, eles já podem ser, de alguma forma, manifestação da doença de Alzheimer. É um fator de risco? Depressão seria um fator de risco para o Alzheimer? Não diretamente uma doença com a outra, mas se a gente pensar que tem o isolamento, né, que é um fator de risco, e a gente pensar que a depressão é um sintoma comum também da doença de Alzheimer, eles estão muito relacionados. É difícil, às vezes, nos estudos, diferenciar o que é causa e o que é efeito. E a gente tem também o impacto das medicações. Algumas medicações que são utilizadas em transtornos depressivos são associadas a um risco estatisticamente maior de desenvolvimento de doença de Alzheimer. Então, aqueles medicamentos ansiolíticos que são utilizados para dormir estão associados, em alguma maneira, ao desenvolvimento da doença. Isso é estatística. Mas é difícil a gente sempre falar o que é causa, o que é efeito, o que é um sintoma, e atribuir diretamente a um medicamento. Porque a gente sabe que tem medicamentos que atrapalham a memória
e que às vezes precisam ser alterados, e é a primeira coisa que a gente faz. Doutor Henrique, quero agradecer muito a sua generosidade, sua gentileza, suas informações aqui conosco. Muito obrigado e volte sempre. É um prazer. É uma alegria imensa te receber aqui. Você que está aí assistindo a gente, interaja conosco, entre em nossas redes sociais, mande sua mensagem, diga o que está achando, participe sugerindo temas também, enviando suas perguntas. Vai ser uma alegria interagir com você aqui no Saúde e Bem-Estar. No próximo bloco, a gente vai saber como lidar com um paciente que tem Alzheimer, como abordar esse paciente que requer, acima de tudo, carinho, atenção, compreensão. A gente volta logo. Saúde!